Bom dia, graça e paz. Graça e paz, que bênção. Estamos aqui para mais um dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Chay. O áudio tá bom, Chay? Tá dando para ouvir bem? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia. Glória a Deus. Que bom. Aguardar o pessoal entrar para nós iniciarmos a leitura. Glória a Deus. Bom dia, Adri. Bom dia, Ágata. Ah, eles abriram, então eu vou lá. Ah, então é por isso que tá devagarzinho aqui. Eu vou lá, vou abrir lá. Peraí. Aliás, deixa eu falar com ele. Peraí. Porque por aqui eu consigo salvar pelo YouTube. E agora? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Deixa eu ver. Antônio. Bom dia, bom dia. Peraí, gente, eu tô tentando ver se eles conseguem entender que por aqui eu consigo salvar no YouTube. Quando eu entro pela deles, eu não consigo salvar. Eu consegui falar com o Antônio agora. Deixa eu só ver se eles vão vir mesmo pra cá. Se eles vierem, ok, senão eu desligo aqui e vou pra lá. Só um minutinho, aguenta aí. Glória a Deus. Bom dia, Marilza. Bom dia, Pri. Bom dia. Bom dia, Gelminha. Agora nós temos duas Marilzas, né? E as duas agora são minhas amigas. Bom dia, bom dia, bom dia. Fran, Simoni. Glória a Deus. Beni. Doroteia. Ah, o pastor Luciano agora entrou. Glória a Deus. Oi, pastor. Bom dia. Eu não vi que o senhor tinha aberto. Se eu Não, tivesse tranquilo. visto, mas Não, a mas minha veio para preocupação salvar no é YouTube, né? pro YouTube. Isso mesmo. Tranquilo. Esquenta a cabeça. Bom dia, Antônio. Vamos lá. Deus é bom para mim, Deus é bom para nós. Glória a Deus. Bom dia. Que bom que você Agora pode entrar. sim. Glória Hoje a Deus. deu. Só que foi muito corrido ontem, eu não consegui nem avisar. Uhum. Imagino. Deus é bom para nós.
Falei, Aleluia. ué, mas tava só eu e a Chay aqui bem sozinhas. Falei, gente, o que aconteceu? O Aí, pessoal tá tudo lá já, né? Aí eu aí me falei, vamos avisaram, estavam migrar. lá com o senhor. Glória a Tudo bem. Deus, glória a Deus, glória a Tranquilo, Deus. vamos lá. Vamos pra cima. O pessoal migrou pra cá? Migrou. Tá. Daqui a pouco vai entrando o restante. Né? Uhum. Restante Todo não, os mundo demais, né? entrando. Eita glória. Glória a Deus. Louvado Ah, seja Deus. Aí, ó, nosso irmão, o Wellington, ontem pois aqui, ó, pra você. nos recebeu com uma extraordinária recepção lá com a muqueca. Eu e a minha esposa, pastor. É Pensa mesmo? num homem também que gosta de falar das coisas de Deus, Glória a Deus. fazer, Que bom. receber. É um Aleluia. grande irmão. Você vai conhecer ele em setembro. Ele está aqui na live aí, o Wellington. Amém, amém. Glória a Então, vamos Deus. lá. Papai, no nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esse dia, agradecer por essa manhã preciosa. Louvar o teu precioso nome, Senhor, e pedir que o Senhor continue falando conosco, nos dando todo o direcionamento que precisamos para ter uma vida de santidade diante da tua presença. Jesus. Pai, agradecemos a ti por esse dia, pela noite de descanso, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua falando conosco nessa manhã, Pai, de uma maneira extraordinária. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais e também, Senhor Deus, que a nossa mente esteja ligada somente ao teu trono da graça e à tua palavra, para que possamos absorver toda a semente preciosa que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 7. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vou marcar aqui, hein? O pessoal acompanhar. 1 Crônicas, Fabi? Capítulo 7, do verso 1 até o capítulo 8, verso 40. Aí. E vamos falar língua estranha. Eita. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Os descendentes de Issacar. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaía, Deliel, Jamael, Ibsão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediel. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens listados nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200.
Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Uzim. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezer, Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina Arimateia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofeade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz a um filho e ele lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. Os filhos de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filhos de Maquir, filhos de Manassés. Amolequete, irmã de Maquir, deu à luz a Isode, Abiezer e Mala. Os filhos de Semida foram Aian, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eleada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer, Eleade. Esses dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Meu Deus. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou, e deu à luz um filho. Efraim deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Será. Ela construiu a cidade de Bet-Oron, Bet-Oron Baixa, Bet-Oron Alta e Uzem-Será. Os descendentes de Efraim foram Refa, Rezefe, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas regiões, nessas cidades. Os filhos de Asser foram Imna, Isvá, Isvi, Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer, Otão. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Passaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elém, irmão de Somer, foram Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arfenefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Beerã. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Arã. Os filhos de Ula foram Ará, Raniel e Rízia. Cada um desses descendentes de Asser foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. Tá fechado seu microfone, pastor? Se quiser continuar, pode continuar. Pode? Pode. Peraí. É porque a maioria é tudo Genealogia. É que daí é tudo genealogia, Sim, e tá certo. contando os homens de guerra, né? Daí pode continuar. Então tá bom, vamos lá.
O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo, Asbel, na verdade. O terceiro, Ará, o quarto, Noá, e o quinto, Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissuã, Naamã, Auá, Gera, Safufá e Urão. Os filhos de Eude, dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uzá e Aiude. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas Uzim e Baara, teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã. Jeus, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Uzim, esposa de Saarim, deu à luz a Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Mizan, Semede, que construiu as cidades de Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema, todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aiu, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Araque, Éder, Micael, Ispa, Joá, foram os filhos de Berias. Gebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jubabe foram filhos de Eupal. Zaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirrate foram filhos de Simei. Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sasaque. Senserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram os chefes dos clãs, conforme listado em seus registros genealógicos, todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, e seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nedab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Milquissua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Judá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleazar. Eleazar gerou Azel. Azel teve 6 filhos. Asrica, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azael. Ezeque, irmão de Azael, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeú e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Glória a Meu Deus. Deus. Glória a Deus. Os caras tinham filho, hein? É, A descendência crescia muito. Até porque tinha que povoar a terra, né? Eles tinham entrado para conquistar. Vamos lá. Pontuar tribo por tribo, né? A tribo de Zacá, discernimento e tempos. Os sábios destacam que a tribo de Zacá era conhecida não apenas por força,
mas por sabedoria e entendimento sobre os tempos. Isacar é associado ao estudo da Torá, sendo sustentado por Zebulon, uma parceria espiritual. Teve um momento que eles fizeram um acordo entre eles, né, para poder, enquanto uma parte da tribo, de uma das tribos, estudava e se declarava a mergulhar no estudo da Torá no tempo, a outra tribo sustentava eles com o alimento e aquilo que era necessário para suas casas. Mas eles tinham que se dedicar. E se não se dedicasse também, eles não ganhariam o suprimento, né? Ou seja, Isacar representa aqueles que discernem os tempos espirituais, profeticamente. Assim como os discípulos de Yeshua precisavam entender o tempo da visitação, Lucas capítulo 19, verso 44, o povo messiânico deve viver em sensibilidade profética, entendendo o tempo de todas as profecias que já estão escritas na palavra. Não é sensibilidade profética do eis que te digo. E a gente tem que entender isso. Benjamim, guerra e identidade. Os sábios observam divergência entre listas genealógicas. Aqui, em Gênesis, explicando que nomes mudam conforme contexto ou função. E os sábios ensinam que Benjamim era a tribo de guerreiro fiel, mas também do lugar da presença. O templo foi construído em seu território. O apóstolo Paulo também era da tribo de Benjamim. Olha aí. Olha. Ele reflete essa dualidade, perseguidor e depois instrumento de redenção. Ai, ai, ai. Naphtali, brevidade e essência. Poucos nomes são citados. Os sábios sugerem que a lista curta indica perda ou dispersão. E ainda associa Naphtali à rapidez. Gênesis 49, 21. Nem sempre quantidade indica relevância. No reino, o impacto espiritual pode vir da essência. Nem sempre quantidade indica relevância, né? Às vezes a pessoa está numa comunidade de fé pequenininha e se vislumbra com uma comunidade de fé muito grande, cheia de pompa, então isso não indica relevância. Às vezes a presença não está ali. Nós temos que ter esse discernimento também. Manassés, filhos fora do padrão. Destaca-se que Manassés teve filhos com uma concubina arameia. Ele não podia se casar com mulher estrangeira, e a mulher que ele casou era mulher arameia. Ou seja, aí tem uma conotação de mistura de povos, e os sábios veem isso como expansão fora dos limites tradicionais. Casamento que é fora dos princípios da palavra, né? Como a gente fala aí, fugiu a palavra agora da minha mente. Jugo desigual. Casamento com jugo desigual. E a perspectiva messiânica aponta para a inclusão dos gentios no plano de Deus. Efésios capítulo 2, do verso 12 ao verso 19, fala sobre isso. Efraim, tragédia e restauração. Os filhos de Efraim foram mortos ao tentar tomar gado em Gate. Foram roubar, né? Aí foram assassinados. Já vê que o princípio de ser ladrão é a morte. O princípio não, a consequência. Sequência. E os sábios veem nisso uma tentativa de tomar promessa sem direção divina. Eita, tomar qualquer tipo de atitude sem ter uma direção clara do Senhor, né? Quando se tenta forçar promessas, há perdas, mas Deus levanta Josué, descendente de Efraim, símbolo de restauração, porque Josué foi o que entrou na terra prometida acompanhando o povo, né? Liderando o povo.
Vocês estão muito calados. Nada? Eu cheguei atrasado aqui, agitado. Vindo agora. Assé, prosperidade e favor. A tribo de Assé é descrita com homens valentes e abençoados. Os sábios conectam Assé à abundância. Seu pão será gordo, ou seja, terá prosperidade. Gênesis 49, 20. Aplicação messiânica. A verdadeira prosperidade está alinhada com a vontade de Deus. Olha aí, a verdadeira prosperidade está alinhado com a vontade de Deus. Glória a Deus. E a gente vê isso lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Vamos lá. Benjamim, a linhagem de Saul. Benjamim e suas ramificações. Os sábios explicam que essas listas reorganizam famílias após o exílio. E genealogia é restauração e identidade. Deus restaura nomes e histórias. Nada se perde no reino. Migrações e reconstrução. Famílias se deslocam e estabelecem novas cidades. E os sábios veem isso como cumprimento de juízos e recomeço. Perspectiva messiânica. O exílio prepara o caminho para a expansão, como em Atos. Guerreiros e chefes. Os sábios enfatizam liderança e organização tribal. Está falando da tribo de Benjamim ainda. Líderes são responsáveis espiritualmente pelo povo. Líderes são responsáveis espiritualmente pelo povo. No reino messiânico, liderança é serviço e responsabilidade espiritual. Na nossa época agora, eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, que eu estou com o nariz trancado. Sem conseguir respirar hoje. Oh, meu Deus. Toma Estou respirando indicação, pela pastor. boca. Oh, meu Deus. Falar e respirar ao mesmo tempo. É que Pela esfriou boca. muito aqui em Joinville. Deu 7 graus. Eita. Misericórdia. No reino messiânico, liderança é serviço e responsabilidade espiritual. Então, nós somos os principais responsáveis por liderar o povo, né? E a responsabilidade é ser exemplo em todo o tempo. A casa de Saul, genealogia culmina em Saul. Os sábios observam que isso prepara o leitor para a narrativa seguinte. E destaca que Saul representa um reinado fora do padrão ideal. Saul representa o reinado fora do padrão ideal. Saul, reinado segundo a aparência. Davi, reinado segundo o coração, porque ele era alto e formoso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Jesus, o cumprimento perfeito do reinado de Davi. Isso ecoa o conceito de restauração. Deus corrige histórias através de Jesus. Então, as nossas histórias são corrigidas através de Jesus. Só através de Jesus. De nenhum outro nome. No pensamento judaico, nomes carregam destinos. Cada nome aqui aponta para propósito eterno. As tribos eram guerreiras, mas os sábios revelam que a verdadeira batalha é espiritual. A verdadeira batalha é espiritual, sempre é espiritual. Manassés e outros nomes, mistura de povos, inclusão dos gentios. No Messias, Israel se torna luz para as nações. Efraim e Saul mostram falhas, mas Deus sempre levanta a redenção. 1 Crônicas, capítulo 7, capítulo 8, não é apenas uma lista, é um mapa espiritual. Uau. Gratidão, arrependimento, comunhão, dedicação. Exatamente, é um mapa espiritual. Deus conhece cada nome. Cada geração carrega um propósito. Mesmo com falhas, fazem parte da redenção.
né? Quantas vezes eu mesmo falhei, né? E hoje estamos aí fazendo parte da redenção do Cristo. Glória a Glória a Deus. Deus. No Messias, todas as linhagens encontram seu cumprimento. No Messias, em Jesus, todas as linhagens encontram seu cumprimento. Me ajuda aí, fala um pouco. Glória a Ao Deus. Eu vou pegar entender, água. vocês estão me ouvindo bem aí? Ah, tem delay até eles responderem. Vai um tempinho. Mas estão ouvindo, porque estavam ouvindo antes. Tá, beleza. Você vê a importância de andar de acordo com aquilo que Deus quer. Não passa nada despercebido. Por isso que Deus faz questão de contar a história e fazer a genealogia. Quando você não entende, você acha que é uma leitura chata. Para que isso? Né? E você quer pular a página. Né? Você pega as folhas e vai pulando as folhas. Deus não pula nada. Né? A gente tem a mania de pular, querer pular etapas. Deus não. Deus escreve tudo, tudo, absolutamente tudo. Né? Você vê que antes de aparecer o rei, antes do rei ser apresentado, a primeira coisa que acontece é a história antes do rei ser apresentado, a genealogia, o porquê. Né? Nada é por um acaso. Né? Então, mostra toda a história, Trajetória. a trajetória, né? Antes do rei Saul, no caso aqui, aparecer. O que me chama a atenção na nossa história, ou seja, isso é para nós também, a gente tem para genealogia. Então, antes que o nosso ministério venha realmente aparecer, tem todo o processo por trás, toda a história, toda a guerra, erros, acertos, até aparecer o ministério diante do povo, vamos dizer assim, né? Diante da família, diante de. Eu estou falando ministério, mas estou falando assim, a trajetória, o que aconteceu de ruim ou de bom diante da população, diante do povo, diante da família, e também nos traz a responsabilidade, fica bem claro de como que a gente vai andar, porque vai ficar registrado, e está sendo registrado. Sim. Né? Tanto é que você vê um detalhinho, né, daqueles que roubaram. Você fala, nossa, mas estava repetindo, daqui a pouco fulano e ciclano roubaram. Né? Daqui a pouco continua a história normal, mas ficou lá, não passou batido não. Roubaram. E nesse roubo trouxe vergonha para a família. Né? Trouxe morte. E aí dentro de tudo isso que a gente está aprendendo, houve então um derramamento de sangue. Houve uma morte por causa do roubo. Ficou registrado. Então, isso ficou bem claro para mim e traz um temor no bom sentido, né? De responsabilidade, de realmente andar de uma linha reta, para que não haja nada de errado aí nessa história aí que está sendo construída. Ó, inclusive lá em Apocalipse 20, no verso 12, fala assim: Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que havia feito, conforme estava escrito nos livros. Então, existe um livro das obras, um É livro daquilo que foi feito na nossa vida. Né? Então, importante, Fabi. Perdão, pode continuar. não, pode falar. Quando E você sabe falou onde está aí. escrito sobre o livro, o livro das nossas obras? É, No livro do profeta Malaquias, está escrito lá. Malaquias? Deixa eu achar aqui e já vou ler para você. Pode ir comentando aí. Fala aí, Antônio. É porque às vezes a gente fala morte, e aí tem pessoas novas na live, e deixar claro, porque às vezes não é que a pessoa morreu, né? Mas quando você morre espiritualmente, né? As consequências. Então você se afasta da tua redenção e você está morto espiritualmente, não acessa a Deus, não relaciona com Ele. E a gente está falando desse caminho de redenção. E essas genealogias, ela retrata as famílias, retrata os históricos. Então, assim, quem ainda
tá chegando novo. O pastor Viana tem uma história, o pastor Luciano tem uma história, eu tenho, a Fabi. Então é isso, é entender isso para nos dias atuais a gente, à luz da palavra, atingir esse caminho de redenção. Malaquias 3,16 diz assim, ó, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, isso que a gente está fazendo aqui na live agora, né? Uhum. Falando, orientando, aconselhando, semeando a palavra, E o Senhor falaram uns ouviu. com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Olha só, o Senhor escuta tudo. Escuta tudo. Na presença dele foi escrito um livro, Um memorial. um memorial, para registrar os nomes dos que temiam e que sempre louvaram o seu nome. Ou seja, é para registrar os nomes, mas registra tudo que a gente fala. Ele escuta tudo, e ele ouve tudo, e tem livros e livros e livros escritos no céu. Uau. A nosso respeito. Então, por isso que aquilo que a Fabi comentou ali de Apocalipse, aquilo é real. Meu Deus. De abrir-se os livros. A importância de saber a história, de ler a palavra, de entender os assuntos. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa falou, poxa, meu filho está tendo dificuldade onde ele está indo, lá no trabalho, lá nas coisas, tudo, se sente muito rejeitado. A gente está orando pelo meu filho. Aí conversa vai, conversa vem no atendimento, ou seja, nasceu fora da aliança do casamento. Aí já regalou o olho. Aí tive que explicar um pouquinho da bastardia. Aí daqui a pouco conversa vai, conversa vem. Você, não, meus pais eram casados. Mas e a sua mãe? Oh, não, minha mãe também nasceu, os meus avós, quando tiveram minha mãe, nasceu fora do casamento. Não quero chegar, né? Então, conhecer a história, conhecer a genealogia, conhecer os fatos que ocorreram, nos faz fazer a leitura e falar, então, as consequências, né? E aí, sendo repetitivo, você fala, pô, mas por que Deus colocou que os meninos aí roubaram, né? E a família depois passou vergonha? Então, tudo porque tem que ter esse registro aí para saber sobre as consequências, né? E saber que antes do teu ministério aparecer de fato, antes das coisas acontecer de fato, teve uma história por trás. Então, não pula as folhas não, pessoal. Não pula as folhas não. Lê, né? Mesmo que a leitura é difícil, mesmo que enrola a língua ali, você começa a falar em língua sem querer, mas faz parte. Deus não deixou essas páginas aí à toa, né? Nada é por acaso. É verdade. A Chay perguntou a referência a Apocalipse 20, verso 12. E Malaquias 3,16. Aqui a gente vê que Deus conhece cada nome, conhece cada história. Ele sabe da nossa vida, ele sabe de cada um de nós em detalhes, né? Então, ele só deixa isso tudo registrado para que nós nos lembremos disso, né? Cada geração tem uma responsabilidade, tem um legado, tem alguma coisa que precisa ser lembrado, né? Então, por causa das genealogias, a gente vê isso tudo, né? E também a gente vê que Deus usa pessoas comuns, né? Para cumprir o seu plano. Então, assim como já foi dito em algumas lives anteriores, né? Então, Deus não mede a vida das pessoas pela fama, por algo grandioso necessariamente que ela fez. Às vezes fez coisas simples, né? Quem, por exemplo, teve Ananias, né? Que falou com Paulo, mas tem tantas pessoas que para levar outros a temer ao Senhor pode ter sido anônimos, né? Veja a filha a menina que ficou lá trabalhando na casa de Naamã, né? Tem tantas pessoas assim que não tiveram um destaque, mas a importância, a relevância daquilo que fez trouxe transformação na vida de outras pessoas, né? E muitas vezes assim é conosco, né? É verdade. E quantas mulheres que caminhavam com Jesus, que sustentavam o ministério dele, que só 3 ou 4 foram listados os nomes, mas eram muitas, né? Porque multidões seguiam Jesus. E quem sustentava o ministério dele eram as mulheres, não eram os homens. Né? Só que o nome delas não ficou registrado. O nome de poucas mulheres foram registrados, mas a maioria não ficou registrado. E era uma comunidade de mulheres muito grande.
porque precisava do sustento, né? E ele ficava viajando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, dentro da terra de Israel, né, pregando o evangelho. E tem muitos nomes que, ou seja, que se fosse escrever tudo que aconteceu, né, não haveria livros para escrever. Mas glória a Deus, porque nós hoje temos a oportunidade de, mesmo não sendo conhecidos, deixar um legado. Sim. Deixar um legado na vida das pessoas, deixar um legado na nossa família, principalmente na nossa família. E tem uma querida, uma amada irmã que está aí na live conosco todos os dias, e ela me procurou no particular, né, buscou conselho, estava fazendo a obra de Deus, enquanto a casa estava descoberta, né? E glória a Deus que ela entendeu, está alinhando primeiro a casa dela. Isso, parabéns, é isso aí, minha irmã, é isso aí mesmo, sabe? Está alinhando as coisas, o Senhor está trazendo entendimento através dessa live, né? Desse conteúdo, das sementes da palavra. E o Senhor vai fazendo, o Senhor vai transformando. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, né? A gente está aqui todo dia de manhã, é tão pouquinha gente, é uma comunidade de fé de 40, 50 pessoas, mas não importa a quantidade, como a gente já falou lá atrás. O importante é a qualidade do conteúdo e o coração disponível para realmente mergulhar, né? Mergulhar, desfrutar, aprender, né? Ter o interesse de mudar realmente, e o Senhor vai fazer. E o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na vida de cada um, né? As meninas ali de Sorocaba, né? Quanta fome, né? O Antônio teve ali na mesa com a gente, ali a Fabi teve ali em Sorocaba com a gente, com Viana, né? Pessoal com tanta fome, com tanta sede de aprender, de mergulhar no Senhor, né? E é assim, né? E Deus vai fazendo coisas extraordinárias. É tão lindo que nós vamos ter que, a cada mês agora, ministrar para o marido dessas mulheres, né? Os maridos acompanhar o que Deus está fazendo na vida delas e aprender a mergulhar no Senhor também. Que Deus continue abençoando todos em nome de Jesus. Agora em Sorocaba é dia 23, né? Isso. Dia 23 os homens. Barão, 23. Dia 23. Dia 23 os homens vão estar lá, reunidos naquela mesa lá, né? Mergulhando aí num conteúdo precioso. O Chico, depois eu falo com a Fabi, o Chico me chamou para uma listagem do dia 27 ao dia 31, né? Sim. E daí eu vou Nós com o Chico para ir. Vou com o Chico para ir. A Sara não vai, mas eu vou. Que bom. Eu vou. Pena que a pastora Sara não vem, mas que bom que o senhor vem. Eu vou. Benção. Eu vou logo dizendo que dia 27 é meu aniversário, mas eu vou. Eita glória. Eu vou ofertar. É mesmo? É. Eita glória. Dia 27 eu vou ofertar aí. Eita. Barão de guerra, isso. Eu vou ter que vir para cá porque estava acabando a bateria e aí fui tentar ligar aqui. Já Não ia acabou a começar. bateria não, irmão. Carrega aí, em nome de Jesus. Já ia começar a dar eco aqui. Eu sei como que é. Dentro dessa leitura que a gente já está terminando, Glória a Deus. a gente tem que louvar a Deus porque a gente está aqui no seminário e o que aconteceu conosco está acontecendo na vida de pessoas aqui, que é o quê? A quebra de ciclos, né? Então você vê que tem toda uma história, e às vezes são aquelas histórias, meu Deus do céu, você começa a ouvir, só Deus mesmo para nos preparar antes de começar a fazer os atendimentos, que você fala, meu Deus do céu, meu Deus. Sabe quando as leituras que a gente lê aqui, a gente fica, principalmente eu e o pastor Luciano, né? Fala, meu Deus, aí o pastor Luciano, meu Deus, aí daqui a pouco eu, meu Deus. Deixa eu só Você vai ouvindo a responder. história do seminarista e a tua mente vai falando, meu Deus, Vamos responder essa pergunta aqui, que essa pergunta Responde, aqui é bem pastor. interessante. Responde. Ô, Elton, gostei de você, cara. Essa pergunta aí são perguntas assim que eu amo ouvir, cara, né? Pastor, eu sou solteiro diante de Deus, meu comportamento de ser namorador, né? Ou seja, meu irmão, a Bíblia diz que todo homem de Deus, ele tem que ter uma companheira, uma auxiliadora,
Porque quando o homem de Deus ele encontra uma mulher, encontra uma esposa, ele encontra o favor de Deus, né? Então, assim, o homem de Deus ele não pode ser namorador, não pode, né? Ele tem que orar, se guardar para o Senhor, né? Se descontaminar de todos os namoros, porque, cara, eu vou ser bem sincero, só tem adulto nessa live. O cara beijou em cima, acende embaixo. E é perigoso isso. É verdade. Entendeu? Beijou em cima, acende embaixo. E, como diz o pastor Cláudio Duarte, até no tom de brincadeira, mas eu vou falar num tom sério, testosterona não aceita Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque até a questão do cara ser um cara namorador, ele vai ferir o coração de meninas, vai ferir o coração de pessoas. E tudo isso fica diante do Senhor, mas não fica só diante do Senhor. Porque quando um cara que às vezes não é casado, já tem uma filha, ou que é divorciado e que tem filhas, vem fazer um tipo de pergunta como esse para mim, que eu pergunto se ele já tem filha, né? Entenda isso com muito carinho, muito amor, Wellington, tá? Eu pergunto para ele, cara, você tem filha? Ele diz, tenho. Tá, e se os caras fizerem o que você está fazendo com sua filha, você vai gostar? Porque é o que vai acontecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O mundo espiritual, tudo que nós fazemos aqui vai refletir na vida dos nossos filhos depois, né? Vai refletir na vida dos nossos filhos depois. Então, eu vou citar algo assim que talvez no coração de muitos aqui vai ser bem forte, mas é necessário. Se eu olhar para uma mulher na igreja, só olhei, e desejei, ou eu achei muito bonita e fiquei olhando o corpo dela, para Deus isso já é incesto espiritual. Eu estou desejando uma mulher. No meu coração, estou cometendo um pecado de incesto espiritual. Não levei ela para a cama, mas espiritualmente já levei. Ou seja, o mundo espiritual ele é muito real e muito perigoso. Então, nós temos que ter muito cuidado. Deus tem uma esposa para você, filho, e o meu conselho para você é assim, ó, busque no Senhor alguém que está escondido nele, mas busque alguém que não é alguém que vai te amar e que vai cuidar de você, é alguém que você vai amar e vai cuidar dela. Porque a responsabilidade é do homem. O homem que foi colocado por Deus para ser o representante legal dele na face da terra. Como? Como um Deus Filho que, né, que representa Jesus, que deu a vida pela igreja. Então, Efésios capítulo 5, 4, 25 vai dizer, 5 ou 4, 25 vai dizer que o amor de um homem por uma mulher é o amor como o de Cristo pela igreja. É um amor sacrificial, um amor que o cara tem que morrer, dar a vida. Você sabe o que é morrer pela esposa? É morrer, entendeu? Então, assim, por mais que você não brinque, eu estou lendo aqui o teu comentário, por mais que você não brinque com os sentimentos de mulheres, né? Falo que compromisso e sim viver momentos felizes com a verdade. Ok, mas assim, é sempre muito importante, né? Senhor, eu quero me casar, eu quero uma esposa, eu não quero uma namorada, né? Porque o homem de Deus não tem que namorar, o homem de Deus tem que casar. Você vê que mesmo sem todo entendimento, conhecimento que a gente tem hoje, mas eu namorei, noivei, casei em 3 meses e meio. E eu não tinha nem um pau para dar no gato. Tem gente que diz assim, não, nós temos que construir, né? Construir uma vida financeira, tem que comprar um apartamento. Isso não existe, cara. Isso não existe, né? Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, quando Deus tem um propósito na vida de uma mulher, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Né? Propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando Deus une propósitos, é porque um vai completar o propósito que existe na vida do outro, né? Então, o homem ele se casa, ele constitui família, até porque mulher já nasce casada, mulher brinca de bonequinha, né? De casinha, ela já nasce entendendo que o futuro dela é uma família. O homem não, o homem ele cresce brincando de carrinho. Então, às vezes, até quando o cara casa, ele corre esse risco, esse perigo de achar que ele é aquele menino que continua brincando, limpando o carro, cuida mais de um carro do que de uma esposa, cuida mais de uma moto do que as coisas da casa, né? Porque o homem foi criado dessa maneira. Mas ele tem que mudar essa mentalidade, né? E ter a consciência de que Deus tem coisas extraordinárias para
para o seu coração, né, para a sua vida, né, e muitas coisas boas vão acontecer, e eu tenho certeza, querido, que Deus vai fazer coisas lindas acontecer na sua vida, desde que você tenha esse coração, dizer assim, eu quero uma esposa, eu quero cuidar dela como Jesus cuida da igreja. Eita glória. Amém? Tô E até emocionado independente, aqui. independente da situação do Wellington, né? Ele disse que ele não mexe com a emoção das meninas, ele tem esse cuidado, esse zelo. Uhum, Mas, assim, até para as mulheres, que a grande maioria aqui é mulher, mulheres, uhum, as que ainda não foram encontradas por um homem temente a Deus, prestem atenção, fiquem atentas, porque tem muitos homens galanteadores que acabam defraudando as emoções. uhum. É muito sério. Então, vocês precisam guardar o coração de vocês. Vocês precisam buscar ao Senhor, né, em primeiro lugar, ter nele toda a sua devoção, toda a sua intimidade, toda a sua reverência, porque até que você seja encontrada por um homem de Deus, temente, íntegro e reto, pode existir vários outros que ainda façam muitas coisas erradas, né? E aí você vai ficar sofrendo. Você vai, e muitas vezes acontece de, pelo anseio de ser encontrada, faz com que essa mulher se deslumbre. Alguém E conhece o Wellington que aí, não? É teu É não amigo? eu. conheço. Outro que eu Faz. almocei Deixa com eu ele. responder isso aqui, cara. Wellington, quando eu casei, cara, eu não tinha nem um pau para dar no gado. Quem tinha uma kitnet alugada era minha esposa, um apartamentinho, né? De um quarto alugado era minha esposa. E assim, cara, não te preocupa, Varão. Se você, porque olha só, você está dizendo aqui que ele não é um cara próspero, ok, mas a prosperidade não é ter Não, ele está dinheiro. dizendo que ele é próspero, Ele é. mas ele só tem Ele, encontrado mulheres interesseiras. aham. Ele O não tem problema, pastor, é encontrado que eu tenho mulheres, uma não vida tá, próspera, isso, é, isso. isso é uma Mas, coisa que também ia acrescentar, só um minutinho, pastor. Tanto a mulher tem que tomar essa preservação, tomar esse cuidado, como o homem. O homem de Deus, íntegro e reto, é como a pastora Tânia fala, né, aqui no Silk. No pão, na padaria você vai encontrar pão, na livraria você vai encontrar livro, né? E onde você vai encontrar uma mulher de Deus? Na casa do Senhor, né? Então, Mas eu acho que no caso aí do pode Hélio, até ser que ele vá na igreja, assim, né? congregue, mas assim, mesmo, às vezes tem igrejas, ainda mais pessoas que são vem prósperas, para Joinville, filho, tem um monte de Eu mulher já vem para solteira aqui chamei. querendo Eu já casar, vem meu pro irmão. chamei. Silk, vem pro Vem pro Silk, que Silk, vem para inclusive, vem Joinville, pra live, e você na vai ver um live Já monte de tá tem na mulher de live. algumas Deus que não é mulheres. interesseira querendo casar, porque aqui a gente prepara as nossas filhas espirituais para serem mulheres de Deus É. que vão completar o propósito do coração de um homem. E daí Na a gente live a vai gente vai conversar fazer o bastante. live Vem aqui, Tinder. vem aqui, Ah, vem no Renault, vem peraí. me conhecer, vem bater um papo. Eu já chamei, pastor. O Elton, nós vamos cuidar dele. Ele é uma pessoa muito especial. E Glória a assim, Deus, cara. isso são padrões da região, né? Estou falando aqui Ah, porque o Elton conheceu meu pai. Meu pai foi muito estilo para as pessoas copiarem. E eu uhum, já testemunhei isso para ele, porque são consequências uhum. que a gente carrega. Por isso que a gente vai passando por uma transformação. O Júnior, como eu era conhecido lá atrás, não é mais o Júnior, ele morreu, é o Antônio. Por Glória a quê? Você Deus. precisa morrer o velho homem. É isso aí. Mas assim, eu amo meu pai, mas é o que ele pôde me ofertar. Então, era para ele, o homem próspero, o homem vitorioso, ele não deixava faltar nada em casa e tinha 2, 3 mulheres na rua. Mas quais as consequências trouxe para nossa família? E entendeu? Então, assim, para a gente restaurar, por isso a questão da genealogia, porque a gente consegue entender os padrões e as consequências. Então tá tudo bem. E ele é um Ó, homem que é apaixonado por Deus, mas é muitas coisas para acontecer. nós Né? vamos Então, adiantar a live aí porque o horário está avançando e a Fabi e o Viana tem compromisso já já. Assim, Antônio, Isso que passa eu o ia meu falar. contato para ele. Eu quero Isso, conversar com ele particular, tá bom? isso que eu ia eu falar, vou, pastor. Quero bater vou um te Conversa. papo com passar. ele, conhecer ele, conversar. Maravilha? Wellington, eu quero Maravilha. conversar com você, querido, tá bom? Né, Quero te Wellington, e conhecer. quando você vir pro Silk, não se assuste, varão. Aqui é muita mulher. Viu?
Então, mulher querendo solteira. casar. Eu até brinquei, coloquei aqui, né, no texto. Tem, até na live, nós temos mulheres de Deus, né, que também estão esperando no Senhor para serem encontradas, né? É que às vezes as pessoas, elas montam um ideal na cabeça dela e acha que vai estar todos os requisitos ali já Uhum, estruturados. Mas muitas vezes esses requisitos que foram colocados na cabeça, eles vão ser construídos ao longo do tempo, né? Então, uhum. assim, é importante você estar realmente com os ouvidos atentos à voz do Senhor para receber a direção dele e ter os seus olhos abertos para que você encontre essa mulher de Deus Ó, e ó, essas mulheres sejam encontradas. Eu vou levar ó. ele Leva, 23 para leva ele, mas eu Sorocaba. já tô dando um toque aqui para ele, para É quando ele 23, nós vir. vamos estar numa mesa boa lá Quando de ele vir Sorocaba. e a apóstola Tânia fazer o apelo, vem os homens solteiros e as mulheres solteiras. Varão, não para de chegar mulheres, você não pode ficar com cara de assustado lá na frente. Ai, Vamos meu lá, vamos Deus. lá. Vamos lá. Atos Vamos. Realmente, 27. Glória a Deus, esse vamos para tema dá Atos. uma live inteira, né? Dá uma live inteira, com É. certeza. A gente podia fazer, pastor, depois a gente amadurece a ideia, um dia que o senhor estiver livre, né, o Antônio também, a gente poderia pegar um outro horário para duas coisas. A gente poderia fazer uma live de perguntas e respostas, Isso, e a gente poderia fazer uma live sobre aí, assuntos do coração. verdade. Isso é muito bom. Ó, Aí depois a gente amadurece essa Só que ideia. esse Encontro assunto de do coração José aí, e a pastora Maria. Sara tem que estar junto. É mesmo, ô, encontro de José e Marias, olha aí. pastor, É. só Viana dá do Mar. uma breve lacusta. Vai chegar pro Wellington lá, presenteei com ele, uma Bíblia 365, Glória a Legal. Ah, que Deus. tá? legal. Porque agora vai para Atos 27, 1:20, que ela já vem, Wellington, já na sequência, entendeu? Mas minha irmã vai te entregar uma Bíblia dessa daí, ela me comentou ontem, Ai, e que é um legal. presente nosso. E o pastor Luciano, hoje, toda a principal renda dele, ele vive, fala aí, pastor, só de vender Bíblia. Pode vender Bíblia, né? E Deus tem sustentado minha casa dessa maneira. E glória a Deus. Só Hum, vender Bíblia. isso Mas aí, vamos glória a lá para Deus. Atos. Vamos Ah, lá. Vamos. Atos 27, a partir do verso 1. Paulo indo a Roma, né? Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Glória a Deus. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornaram difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cínido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo.
E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Finice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudeste, sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar ao sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Meu Deus. Meu Deus. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol o sol e as estrelas, até que perdermos todas as esperanças. Fazia Eita. tempo que ninguém comia. Aí Por já. fim, Cadê? Até esperança. por fim, ah, não, foi até o 20, né? Tá. Uhum. Meu E Deus. sério, né? Esse capítulo descreve a viagem de Paulo rumo a Roma como prisioneiro. No entanto, no pensamento judaico, viagens pelo mar são mais do que deslocamentos físicos. Representam transição espiritual, provação, entrada em território de caos. Mar é o símbolo do mundo e o símbolo também de abismo primordial. Ou seja, o mar frequentemente simboliza o caos antes de ordem divina. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Paulo é entregue a um centurião chamado Júlio, mas recebe tratamento bondoso. Porque o próprio Júlio tinha um coração assim. Né? O próprio comandante que levou ele. Ou seja, o sábio frequentemente destaca que quando alguém encontra favor em meio ao julgamento, isso indica a mão de Deus está presente mesmo no exílio. E um paralelo disso é José no Egito, Gênesis 39, 21, e Daniel na Babilônia. Aqui vemos um princípio messiânico. Mesmo preso, Paulo carrega a presença divina. Quando o justo está em exílio, Deus move corações ao redor dele. Quando o justo pode estar em perigo, o justo pode estar onde ele estiver, Deus vai mover corações por causa dele. Deus vai levantar pessoas para o ajudar. Olha aí, mais um chegou aí, abençoado. Olha aí, pastor Eliane. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Eliane, nem tinha visto a senhora. Eu coloquei bem quietinha, foi só inserindo ela aqui na live. Apóstola Kênia, um abraço. Apóstola Kênia, queridas do Senhor, amadas. A viagem se torna difícil por causa dos ventos. O vento pode representar o Espírito de Deus, positivamente. Resistência espiritual negativa, porque eles tiveram um momento que eles podiam ter ficado numa parte da ilha e eles queriam ir para outra, para buscar mais conforto, ficar mais tranquilo ali, passar o inverno com mais conforto. Tudo bem, ok.
Não tem problema nenhum nisso. Mas o clima não era favorável. Só desconsideraram a orientação do homem de Deus, né? Pois é, desconsideraram a orientação do homem de Deus. Os sábios comentam também que ventos com dificuldade de jornada ensina que quando o caminho se torna pesado, e isso é para nós, quando um caminho se torna pesado, é sinal de que há um propósito maior sendo trabalhado. Glória a Deus. Eita glória! Eita glória. Repete, pastor, repete. Repete para ficar bem gravado. Quando o caminho se torna pesado, quando a gente começa a enfrentar dificuldades, tempestades, ventos contrários, perseguição, pedrada, rejeição, é sinal de que há um propósito maior sendo trabalhado. Há um Anotado. propósito maior. Olha a ligação. Jonas. Assim como Jonas enfrentou tempestade por desobediência, aqui Fugir Paulo da enfrenta vontade de Deus. tempestade não por pecado, mas por missão. Nem toda tempestade vem por causa da desobediência, tem tempestade que vem por causa da missão. E aí tem que entrar o discernimento espiritual. Discernimento. Jonas foge da vontade de Deus. Paulo caminha dentro da vontade de Deus. Mesmo sendo levado para Roma. Ou seja, Paulo avisa sobre o perigo, mas não é ouvido. Lá no verso 9 e 10, né? Ele avisa. No judaísmo existe o conceito de que ouvir o sábio antes da crise. Nós precisamos ouvir o conselho, ouvir o sábio antes da crise. Frequentemente ressaltam que ignorar conselhos leva a consequências inevitáveis. Ignorar conselho vai nos levar a consequências inevitáveis. O faraó ignorou Moisés. Conselhos ignorados em Provérbios. Aqui Paulo atua como um profeta. Ele está avisando. Ele está sendo boca de Deus para eles não continuarem. Um tzadik, um sábio que discerne os tempos. Nem sempre a verdade será aceita, mesmo sendo clara. E nós estamos acostumados com isso. Nem sempre a verdade será aceita, mesmo sendo clara. Porque a verdade vai trazer confronto, né? Vai trazer desconforto na nossa alma. Ou seja, confiança no sistema humano. O centurião confia mais no piloto do que em Paulo. Há um princípio forte aqui. A sabedoria humana sem temor a Deus é limitada. A sabedoria humana. O cara pode ser sábio, entendido, ter uma mente brilhante, mas sem temor a Deus, ela fica limitada. Ele tinha o pleno conhecimento de todas as questões ali do mar, da navegação, né? Ele era a pessoa habilitada, né? O Sim. marinheiro, o capitão, o comandante, mas não adiantou ter todo esse conhecimento, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos avisa antes. Só que a gente tem que estar atento. Entendeu? Tem que estar atento. Você vê que na tempestade, chegou uma hora que os caras começaram a jogar fora um monte de coisa. Então, às vezes, a tempestade também faz isso. Você começa a jogar fora aquilo que não importa. Tem coisas que é para jogar fora, por causa da sua vida. Aqui nessa leitura, tem muita coisa aqui para trabalhar em cima disso de mensagens, né? E uma delas que me chamou a atenção foi isso. Eles começaram a jogar fora. Então, quando eles começaram, vou jogar fora isso aqui, vou jogar fora isso aqui, porque se eu não jogar fora essas coisas, nós vamos morrer. Então, tem coisas que você tem que jogar fora, você tem que ser retirado de você para que você possa preservar a sua vida. Tem duas Eu me lembrei- conotações aí, né, pastor Viana? Não Tem entendi, duas mano. conotações aí. Na realidade, não precisava ter jogado as coisas fora, porque era mercadoria dos outros, né? Ali, naquele contexto, né? Se Naquele ele tivesse contexto. ouvido, né, o conselho de Paulo, ele não tinha perdido, não teria dado prejuízo para outras pessoas, porque não só engloba eles, engloba todo um contexto de pessoas que tinham confiado naquele comandante, naquele navio, para transportar
seus bens, suas mercadorias. Ou seja, quando a desobediência vem, nós corremos o risco de perder coisas Isso. desnecessariamente, né? De perder coisas desnecessariamente. Mas quando o momento fica crítico e não há mais o que fazer e o conselho não foi ouvido, aí vai perder mesmo, tem que jogar as coisas fora para não morrer, né? Isso. Eu me lembrei, pastor, falando dessa questão, né, de que o capitão ali, o comandante, ele tinha pleno conhecimento da questão, se o vento estava favorável ou não, do mar, o que era preciso fazer no navio, enfim. E às vezes, nós até conhecemos pessoas que têm conhecimento na palavra, né, tem uma caminhada até que, né, adequada, mas às vezes as pessoas também são falhas. E às vezes a Sim, gente vai buscar conselhos, né, buscar uma direção, e temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente busca isso como no passado, querendo entender o que é que vai acontecer no futuro. O que é melhor? Qual é o caminho que eu devo seguir? O que eu devo fazer? E por mais que você busque, às vezes, homens de Deus, mulheres de Deus, tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes a pessoa também está num momento que não está tão bem e pode trazer uma palavra daquilo que ela conhece, de texto, de letra. Mas e o que Deus efetivamente quer dizer para você? Por isso que a gente tem que ter a nossa comunhão com Deus. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Nós temos que ir até a presença dele para ouvir ele falar conosco. Para que, assim como Paulo, saibamos a direção do que fazer, né? Ainda que outros não queiram, né? Porque estão sem visão, mas você precisa buscar essa intimidade com Deus para saber os próximos passos. Meu Deus. Ouvindo a fala do pastor aí, da Fabiane, né? Tô aqui quietinho aqui, sendo ministrado aqui, né? Porque se veja bem, se você não está atento, se você não busca essa intimidade, não busca ter esse discernimento, você pode ouvir realmente pessoas aparentemente que falam bonito, né? E tem uma lógica humana, mas deu ruim. Essa lógica humana aí, essa inteligência humana aí, dessa vez aí fez o barco naufragar. É que, na e verdade, muitas vezes as pessoas não querem esperar. Então, vem uma palavra, né? Eu vou pedir um conselho. Vem uma palavra e coincide com aquilo que eu desejo. Ah, aí é tudo que eu precisava. Não quer fazer prova como o Gideão, né? Senhor, vou colocar aqui, Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. O Senhor vai me mostrar. Agora vai ser dentro. Senhor, mostra dentro. Senhor, me desculpa, mas eu preciso confirmar isso. Agora põe fora. Senhor, põe. Então, assim, nós, muitas vezes, como seres humanos, nós somos muito apressados naquilo que desejamos, né? E aí é onde a gente vai ouvir o conselho e vai receber aquele que vai coincidir com o meu desejo, né? Então, eles queriam chegar no lugar. Paulo falou, ó, negócio vai dar ruim. Não, mas a gente quer chegar, a gente vai, entendeu? Não vamos querer ouvir você agora, vamos seguir o rumo. Então, o problema é muitas vezes nós não discernirmos, né, o tempo, porque o é isso aí. tempo tem que ser no tempo do Senhor. Meu Deus. E na Você força viu do bem. braço vai dar ruim, né, pastor? Vai dar ruim. É Na porque, na força do realidade, assim, braço vai né? dar ruim. Olha só, vamos falar de experiência humana e revelação divina, rapidinho aqui, porque dá vontade de ficar, dá vontade de se estender um pouquinho mais aí, mas vamos lá. Experiência humana. Ele podia ter experiência humana de já ter atravessado algumas tempestades como marinheiro, né, como comandante de um navio. Mas não quer dizer que a experiência do passado vai servir para hoje. É isso aí. Experiência do passado não vai servir para hoje. Outro detalhe. Humanamente falando, tem muitos homens de sucesso e mulheres de sucesso, né? Que estudaram, que se dedicaram, mas muitas vezes a maioria não tem conhecimento espiritual do que é a vida espiritual, de conhecimento com Deus. E nós corremos o perigo de, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus,
olhar para a vida de algumas pessoas que deram certo e achar que vai dar certo para mim também. E o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa é diferente do propósito que Deus tem para minha vida. E eu preciso entender Verdade. isso. Eu não posso copiar, entendeu? A sabedoria de uma pessoa que, vamos dizer assim, o cara ficou rico, milionário, começou a trabalhar, se esforçou, se dedicou, vamos dizer assim, ele dedicou 3, 4 anos, 5 anos da sua vida, dia e noite, sem conseguir dormir, trabalhando, tendo um ideal de prosperar, de ficar rico. Ok, não tem problema nenhum com isso. Mas isso foi para ele, não é para mim. Não é para o outro, não é para o outro. Entendeu? Tem gente De que repente. fica rico vendendo pedra, e aí? É, entendeu? E aí né? vai. Só que não é porque uma experiência humana deu certo para um, ou deu certo lá no meu passado, que isso tem que dizer que é o modelo que Deus tem estabelecido para mim. Agora eu vou ter que buscar a revelação divina. A revelação divina, porque senão a coisa vai dar ruim. Né? E quantas vezes decisões são tomadas apenas em lógica humana? Uhum. Quantas vezes decisões são tomadas com base apenas em lógica humana? Ignorando a direção espiritual, ignorando a palavra, ignorando o conselho, né? Quantas pessoas, né, passam mesmo no silk e fazem sua ficha, se aconselham, têm um atendimento, e depois, lá na frente, ainda quer tomar decisões que você esqueceu todo o conselho que recebeu, É. né? Entende? Então, eu mesmo aqui em Joinville, eu tive que pegar um cidadão e dizer assim, cara, você é culpado, você foi para o circo 2 vezes, você não aprendeu nada, você não deu ouvido ao conselho, e pá, pá, pá. E no começo da conversa, que o cara começou a abrir o coração para mim, eu comecei a ficar, humanamente falando, comecei a ficar com dó do cara, que eu queria abençoar o cara. Deus falou, não abençoa não, ele é rebelde. Entendeu? Aí eu falei assim, mas peraí, por que o senhor está dizendo para mim não abençoar? Por causa disso? Aí Deus começou a listar. Daí eu comecei, aí o cara começou a regalar os olhos e digo, ó, você vai ter que fazer caminho de volta com todas as pessoas que você desonrou um dia. Todas. Seja familiares, seja patrões, sejam pastores, sejam lideranças, seja quem for, porque na realidade o coração desse cara precisava ser tratado. Eu Então, conheço pessoas, pastor, que está perecendo porque não escuta. Faz mais de 15 anos que eu falo. olha aí, Mais de 15 anos. Faz olha Meu caminho aí. de Deus. volta, conserta. A pessoa está perecendo, mas não aceita conselho. Pois é. Caminho de volta Porque, é algo que, eu, quando você tem a direção, é o que aconteceu. Eu testemunho aqui. Veio uma chave espiritual e eu acabei a live e falei, vamos embora para Valência e vamos sentar todo mundo aqui, voltar e lavar o pé. E foi algo que exatamente isso. No mundo espiritual a gente não vê, mas está todo mundo ali. E Deus tá revogando sentenças, porque são consequências tomadas e feitas por não compreender, não entender, mas já foi feito. Está escrito no livro da vida. E como é que revoga uma lei? Você indo lá e fazendo o caminho de volta, pedindo perdão. E é tremendo. É espiritual, a gente não entende. É espiritual. é isso aí. Ou seja, tempestades no mar representam juízo divino, pode representar juízo divino, provação ou quebra da autossuficiência. Deus leva o cara para uma tempestade para ele saber que ele não é autossuficiente, ele tem que depender de Deus. Ó, Todo a tempo. Lilian está colocando uma questão aqui, pastor, que inclusive isso foi algo dito aqui, eu falei para uma pessoa, né? Ou, tem pessoas que não sabem o que é caminho de volta. Para o senhor ter ideia, tem gente que acha que o caminho de volta tem que ser feito quando pessoas nos ofenderam, misturar tudo, bagunçar o negócio. Na Uhum. verdade, o que é o caminho de volta? Quando você prejudicou uma pessoa, quando você lesou, quando você fez algo ruim contra uma pessoa, quando você pecou contra uma pessoa, você precisa ir reconhecer o seu erro, primeiro ponto. Reconhece seu erro, confessa uns aos outros, né?
se arrepende, pede para que o Espírito Santo gere arrependimento no teu coração pelo pecado que você cometeu contra uma vida. Ora, se desliga espiritualmente e depois você vai até a pessoa, pedir perdão para ela. Se você lesou a pessoa, suponhamos, patrimonialmente, e você tiver possibilidade, você vai inclusive restituir a pessoa. Não é só pedir perdão e fica aí com o seu prejuízo e tchau para você. Se você não tem condições de restituir, você vai além do pedido de perdão, você vai falar, olha, eu gostaria sim de restituir e ore ao Senhor para que um dia eu possa te pagar. Mas hoje eu não posso fazer isso. Se você puder fazer de uma maneira simbólica, dar um presente para a pessoa, né? De repente, vamos usar um cenário. A criança toda vez roubava o dinheirinho da vovó. Ficava com o troquinho do dinheiro do pão, né? E entendeu que foi errado, né? Vai lá, não tem como saber quanto que foi, não tem como saber quanto que seria de juros para poder devolver, reparar esse dano que foi causado. Compra um presentinho, compra algo que vai agradar o coração da pessoa, ou até junta um dinheirinho para dar de restituição para ela, né? Faça isso. E algo tremendo, tremendo também, é o lava-pés, né? Pega ali, pede para que o Espírito Santo te dê discernimento do tempo e do modo de todas as coisas. E quando você entender que é a hora de fazer isso, você vai preparar um ambiente. Se for o caso, chama a pessoa na sua casa, prepara um almoço, prepara um jantar, uma comida que a pessoa goste, né? Tenha uma conversa agradável à mesa e depois tenha um tempo para você lavar os pés dela, restituindo a honra que foi ferida, né? Para que a pessoa, além de ter ali aquela oportunidade de te liberar o perdão, né, que você está pedindo ali, ela possa também entender o mundo espiritual e eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas. Beleza, isso aí. Lucas capítulo 19, versículo 8, arrependimento prático. Zaqueu declara: dou a metade dos meus bens aos pobres se eu roubei alguém. Restituir 4 vezes mais. Restituição quadruplicada aparece em Êxodo capítulo 22 por causas de roubo, porque se apropriar de algo de alguém é roubo. Pode ser uma caneta, pode ser o que for, né? Como a pastora Tânia fala no Sil, que uma caneta é roubo. Isso mostra que Zaqueu não apenas sente, ele age conforme a Escritura ensina. Techuvá verdadeiro, ou seja, arrependimento verdadeiro, inclui reconhecer, confessar e reparar. Reconhecer, confessar e reparar o erro. O arrependimento completo inclui corrigir o dano causado. E mesmo que seja uma criança de 10 anos, né, espera ela ter um pouquinho mais de idade, para ter um pouquinho mais de entendimento, e pede perdão, lava os pés. Né? Não, ela pediu para explicar como se fosse para uma criança de 10 anos. Uhum. Não é que é uma criança de 10 anos. Ah, como se fosse para uma criança de 10 anos. Só para que ela entendesse. Então, você vai pega uma bacia, esquenta uma água bem morninha, leva uma Isso. toalhinha, tira ali o sapato da pessoa, lava o pé dela nessa água morninha, vai abençoando a vida dela enquanto você vai lavando. Peça para que o Espírito Santo coloque as palavras na sua boca, para que você possa abençoar a vida dela, retirar aquela vergonha, aquela humilhação, aquela dor, né? E depois você vai secar o pezinho dela, né? E pedir para ela se calçar. Até calçá-la, se for o caso, né? É um ato profético. Profético, carinhoso, enfim, ali Isso. de retorno mesmo. Isso. E tudo começa ao redor da mesa. É muito impressionante isso. É muito lindo. Espero que tenha ficado claro, Lilian. Sim, muito bom, a Fabi. E qualquer coisa, chama a Fabi aí no particular e manda pergunta. Isso aí. Pode chamar, Glória não tem a problema Deus. não. Muda destinos. Isso aí. Isso aí. Aleluia. Ai, Então, vamos- espiritualmente falando, Deus remove apoios falsos, né? Segurança material, confiança própria e controle ilusório. Porque tempestades muitas vezes revelam em que realmente confiamos. Tempestades às vezes vêm nos provar para ver em quem realmente confiamos. E aí vem a questão que o pastor Viana já tinha comentado lá em cima, a perda de esperança. Já não aparecia o sol nem as estrelas. Já não apareciam a direção divina, a ordem celestial e o alinhamento espiritual.
Sem essas três coisas, direção divina, ordem celestial e alinhamento espiritual, vem uma desorientação total na vida da pessoa. Meu Deus! Quando o homem não vê a luz é porque está sendo chamado a confiar sem ver. Isso pode trazer confusão, medo e perda de direção. Mas aqui está o ponto profundo. Mesmo quando eles perdem a esperança, Deus não perdeu o controle. Meu Deus, é isso. Mesmo quando eles perdem a esperança, Deus não perdeu o controle. Aleluia. Glória a Deus. É ele quem tem o domínio, né? Da tempestade, verdade. do vento, do mar. De tudo, né? Amém? Vamos para Glória a Deus. Salmo? Vamos só ler Salmos. um texto aqui Fica à que vontade. diz assim: a tempestade não determina se Deus está com você. Ela revela em quem você escolheu confiar. Quando tudo ao redor parece fora do controle, Deus continua conduzindo o barco da sua vida. A fé não elimina as ondas, mas nos mantém firmes até chegar ao destino que Ele preparou. Eita glória. Só uma última frase aqui. Deus pode permitir o caos externo para gerar ordem interna. Quando o caos começar a acontecer aqui fora, não é para você olhar para fora, é olhar para dentro. Começar a olhar para dentro. Porque Deus está querendo gerar uma ordem aqui dentro, internamente. Né? Porque quando a maioria das pessoas, quando o caos começa, ela quer olhar para fora e para a situação. Não, começa a olhar para dentro. Por que está acontecendo, Senhor? O que está errado aqui dentro? Porque é um sinal de que Deus está querendo chamar a nossa atenção para começar a olhar para dentro e não para fora. E vamos lá. Se a apóstola Kenia estivesse aqui na live com o violão, ela já ia louvar aquele louvor que fala: eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. E assim vai. Glória a Deus. Essa passagem que a gente leu tem muitos ensinamentos aí. Tem muita coisa, pastor Viana, aí. Aquela hora que eu falei lá, que o senhor falou, olha, é que realmente para mim, naquela hora, ver aqui, poxa vida, né, o couro tá comendo, o bicho tá pegando, e eu tô com mágoa aqui dentro, tô com rancor, eu preciso jogar isso fora. Não, né, realmente não vou jogar as coisas dos outros fora, né, mas essa mágoa, esse ódio, esse rancor, enfim, eu tenho que jogar fora porque a coisa está pesada para mim. Mesmo exemplo, né? Vai ter muito ensinamento nessas passagens aí. Meu Deus, muita coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Salmo 7. Em ti me refugio, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Eita, aí. Levanta-te. Que oração corajosa, né? Por isso que eu falei, eita, você tem que estar bem. Oração tem que estar ciente. É igual a pastora Tanela faz. Ela, na quinta-feira à noite, nós temos um período de oração no Silk. E aí ela ora por justiça, causas na justiça. E ela deixa bem claro, se você acha que você talvez não está tão certo assim, nem levanta. Nem levanta, porque nós vamos orar clamando pelo tribunal do céu. E ele sabe toda a verdade. Né? E aí teve gente engraçadinha que quis levantar, achando que estava abafando, saiu daqui preso. Meu Deus. Então, ai, cuidado com as orações aí. Lê de novo aí o versículo 4 aí. Repete esses 3 versículos, 3 e 4. Eu vou repetir. Ó Senhor, a partir do 3, tá? Meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Meu Deus. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça.
Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar as maldades dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. Aleluia. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Como é que é, Armará seu. Fabi? Hã? Repete esse negócio aí, Fabi. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Meu Deus. Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará as suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Eita. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Olha aí. Sua maldade se volta contra ele. Sua violência lhe cai sobre a cabeça. Eita. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Então não se preocupe com o perverso, que ele mesmo vai se dar mal. É verdade. Não adianta se preocupar com o perverso. Esse salmo é dedicado ao rei Saul, que Davi considerou seu inimigo mais difícil. Pois, diferente do resto de seus adversários, Saul era verdadeiramente um grande e íntegro homem. De muitas maneiras, suas qualidades suplantavam até as de Davi. Além do mais, embora Saul perseguisse Davi incansavelmente, com grandes exércitos, Davi não podia revidar, pois, mais que ninguém, apreciava o exaltado e privilegiado status de Saul como ungido de Deus. Nesse salmo, Davi proclama que foi completamente íntegro e justo em todas as suas questões com Saul. Apesar disso, cometeu um pequeno erro. Embora lamentasse amargamente a morte de Saul e com eloquência o elogiasse, ele cantou com alegria sua salvação do perigo mortal, com o fim de seu perseguidor. Davi teme agora que tenha errado, pois mostrou total falta de piedade ante a morte de um rei tão grande como Saul. Ou seja, um sábio referido no Salmo, de acordo com Ibn Ezra, é um judeu da tribo de Benjamim e um inimigo implacável de Davi. Para Rashi é o próprio rei Saul. Ele estava falando aqui, o sábio comenta que era um salmo falando sobre Saul mesmo. Mas que nós possamos refletir e tomar para a nossa vida, né? Nunca agir fora do plano de Deus da justiça, sempre agir com justiça. E como Paulo diz, tudo é tudo, que o homem semear isso também colherá. Entregar a nossa defesa nas mãos do Senhor, né? Entregar na mão do Senhor. Não ficar se justificando, não ficar lá querendo se mostrar, olha, aqui tá certo e tal, não sei o quê. Não, porque nem toda acusação precisa ser respondida. A gente precisa saber a hora certa de nos defendermos, de falarmos, mas apresentar as nossas petições ao Senhor. Nós lemos esses dias, né? Não lembro agora exatamente quem, mas veio algo sobre a vida dele e ele apresentou aquela situação diante do Senhor, né? Ele não foi se defender, ele não foi buscar os líderes, ele não foi buscar ninguém, ele apresentou ao Senhor aquela causa, aquela acusação. Então, nós precisamos fazer o mesmo. Viver com integridade, mesmo quando nós não somos bem compreendidos, né? Porque nós precisamos preservar um caráter íntegro, reto, santo, fiel, né? Da maneira como agrada o coração do Senhor.
E lembrar que ao invés de buscar vingança, né, a gente precisa buscar a proteção em Deus. Buscar proteção e julgamento do Senhor. Não Tá. querer nos vingarmos ou revidar, né, alguma coisa que foi feita contra nós. Pastor. Pode falar, pastora. A primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, logo que eu me converti, o Senhor falou para mim assim, Romanos 8:33. Havia Minha um levante contra a minha vida e eu não sabia como fazer, porque era uma pessoa da minha mesa, sabe? Uma pessoa que vivia comigo, comia comigo, uma pessoa muito íntima. E ela se levantou assim, com uma mentira, um negócio terrível. E eu fiquei abaladíssima, eu não sabia como mudar aquela situação. E na madrugada o Senhor falou para mim, Romanos 8:33. Eu levei aquele susto, eu falei, que é isso? Agora eu fiquei louca, né? Agora tô ouvindo vozes, né? E o Senhor falou 2 vezes. Aí eu dormi, não fui ver. Dormi. Aí quando eu acordei, o Senhor falou de novo, Romanos 8:33. Aí eu fui lá ver. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Uau. Eita glória. Oh, É isso Então, aí. nós não temos que buscar, né, revidar ou justificar. É o que Davi fala aqui, né, no versículo 8, ele fala assim, o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, julga-me segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Como está o meu coração? Meu coração está inteiro diante do Senhor? É só isso. Aleluia. Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Ou seja, às vezes a pessoa está no vermelho com Deus. Aí a coisa aperta e você vai querer fechar a porta do quarto, amigão. Vai dar ruim. Porque É você isso está aí. no vermelho, não vai dar para você fazer uma oração dessa daí. E esse é o Precisa ter verdadeiro certeza reino, de que né, está certo, né? De que está pastora? andando em retidão. Glória a Desculpa, Deus. Antônio. Pode falar. Nada, eu peço desculpa, mas a gente enxerga o verdadeiro reino nesses momentos, né? Por conta que a gente tem que olhar como Jesus, entregar ao Senhor, né? E, e que abre os olhos para que essa pessoa acorda, porque não é fácil a gente amar, né? Olhar como Jesus, o caráter de Cristo, a gente buscar com os olhos deles, os olhos bons, né? E liberar, conforme o pastor Viana falou ali. Mas é um momento de muita, muita maturidade, porque aquele que te persegue, quantas vezes Davi foi perseguido por, por Saul, mas ele tinha essa consciência que Saul era realmente um escolhido de Deus. E a gente precisa, nessa situação, ter muito cuidado para a gente não perder esse reino, que é o que o Senhor quer de nós. Romanos 12:19 fala: a mim pertence a vingança. Aleluia. Eu retribuirei, diz o Senhor. Né? Em 1 Pedro 2:23 fala que Jesus, ao ser injustiçado, ele não revidava, mas ele entregava a sua causa àquele que julga com justiça. E nós Eita temos que ser glória. imitadores de Cristo, né? Jesus, ele estava ali sendo condenado injustamente, ele não ficou se justificando, ele não ficou apresentando razões, argumentos, né? Ele sabia que ali ele estava cumprindo um propósito, né? Então, cabe a nós estarmos realmente certos de que estamos andando alinhados com Deus. Para poder fazer uma oração ousada como essa, né? Precisa ter certeza. Quem caminha, tem uma frase aqui, quem caminha em integridade não precisa viver tentando provar o seu valor. É isso Deus aí. conhece a verdade, vê o que ninguém vê, e no tempo certo, transforma a injustiça em testemunho. Aleluia. Confie menos em se defender, e mais do que Deus, que nunca deixa a verdade sem resposta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É 1 Pedro o quê, Fabio, o último que você falou? 2:23. Vamos para Provérbios? Vamos para Bora. Provérbios. Cadê o nosso amigo? Tá aí Pena ainda que o na nosso live? amigo Wellington saiu. Cadê o... Saiu o Wellington? Vocês
Vocês foram bater no Não, nós cio. não batemos, não. Nós fomos aconselhar o rapaz. Que Tá bateu o Não, quê? Aconselhamos o rapaz. Que isso, rapaz? Quem somos nós para bater em alguém? Mas chama ele depois, a gente tem que não ser com amor, conversar tem com que o ser pastor. devagarzinho, porque o alimento é pesado. É nada. Isso aqui é leitinho ainda, rapaz. Eu sei. Mas vamos lá, tá tudo bem. Tá tudo Ele certo. já tá fisgado, mas ele não sabe. É o Glória a Deus. Vamos lá, Provérbios 18, 22 diz assim: o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Eita. Eita, glória. E Cadê aí, os maridos para Diana? estar nessa É, live ó. Obrigado, papai. aí? Cuida aí, varão. Senão depois tu vai ser cobrado lá em cima lá. É isso mesmo. Cuidar para Aquele que defender, encontra, proteger e amar esse coração aí. É. aquele que encontrou a Torá, a palavra de Deus, e de acordo com seu significado simples, encontrou uma boa esposa. Aqui o rei Salomão induz o homem a examinar, né, as qualidades de uma mulher antes de se casar com ela. Antes de casar. Porque depois que casou, não adianta o cara vir reclamar, não. Vai lutar e vai pagar o preço. Né? De alinhar todas as coisas e sendo Cristo na vida dela. Então, né, geralmente, qual o conselho? Tem muitas mães aí, né, que tem muitos filhos. Vocês têm que aconselhar seus filhos, né, a observar o comportamento de uma moça e até mesmo de um rapaz, como que eles tratam a mãe, como que tratam o pai, se ajudam em casa, se gosta de estudar, né? Se gosta de pegar numa vassoura para ajudar a limpar a casa, se gosta de ajudar a mãe na cozinha. É visitar e observar, não é namorar, não é levar a pessoa para um restaurante para namorar, que você vai conhecer o coração dela, não, filho. Você vai conhecer o coração dela dentro da casa dela. O coração dele dentro da casa dele. Entendeu? E levar também a pessoa para conhecer o seu comportamento dentro da casa dos seus pais. Indo na casa do outro para ver como que é a família, como que é, se a família é uma família espiritual, se é uma família totalmente desorganizada. Porque você vai casar não é só com a mulher, não, é com a família também. Você leva os agregados junto, né? E assim, principalmente o homem, quando ele casa, ele ganha a família da mulher. Porque é assim que acontece. Quantas vezes o cara casado vai na casa da mãe? Vai pouco, vai mais na casa da sogra. E assim porque ele casou com a filha dela e vai ter que conquistar o coração da velhinha também. Então, isso é normal, é natural, né? É assim que acontece. Então, vai na casa da pessoa, vai. Esse negócio de namorar, não, eu vou conhecer ela, vou namorar, levar ela para jantar, para restaurar, para pizza. Vai na casa dela, leva uma pizza na casa do sogrão lá, da sogrona, né? E vai conhecer a família, né? Dá uma sondada no coração das pessoas, ver, né, o legado que, como o pai dela está deixando para a vida dela, como a mãe, ver como é que o pai trata a mãe, né? Ver como a mãe trata o pai dentro de casa, porque de repente essa menina está vendo a mãe ser uma mãe matriarca da família, mandando o pai e o cara um banana, e ela vai ser igualzinha, vai querer mandar em você. Então, tem que observar tudo. E eu vou parar de falar aqui, que esse assunto é bem extenso. Eu tenho nora e tenho genro, hein? Eu tenho nora e tenho genro. Mas Tem o Senhor experiência de restaura causa, tudo. pastora, pode falar. O Senhor restaura tudo. Ontem eu passei para glorificar aqui o nome do Senhor. Fabi conhece, o Viana conhece. E é um testemunho aí dessa questão do caminho de volta e restauração dos altares. A minha sogra, ontem foi a revisão dela depois que ela operou o câncer dela. E nós passamos lá para isso, para tomar um cafezinho com ela, muito rápido, mas calorosamente, com amor, e celebrar a cura completa por honra e glória do Senhor, de um câncer. Aleluia, glória a Deus. E era muito forte, muito Glória a bom. Deus. Vocês fazem parte disso, esse casal amado aí. Aleluia. Pastor Luciano, Pastor Viana, Pastora Fabi. E é muito bom ver o que Deus faz na vida das gerações e de família. É muito lindo. Gratidão. Aleluia. Lembrei que no dia que ela estava lá na Paula, não é isso?
O pastor Luciano estava pregando, né? Aí ela falou assim, meu Deus, falou em relação à pastora Sara, né? Nossa, essa mulher é forte, hein, para aguentar tudo isso. Ai, meu Deus. E foi A uma querida surpresa, a gente sogra, chegou lá de última hora, a gente não avisou, né? a querida É, sogra E, do Antônio. é. Uma benção. e foi muita bênção, sabe? Ela falava Aí assim, meu Deus, mas esse cara fez tudo isso com essa mulher. eu não aguentava, não. Eu não É aguentava, muita não. Não, esse negócio desgraça não. numa família só. Ai, meu Deus. Ela ficava com um ar de surpresa. Uhum. Ela tá querendo me bater ali, Jesus. Segura ela É. no banco lá. E Mas foi olha, bênção, foi bênção. é tão Foi forte ministrada. que, Aleluia. que quando o meu cunhado deu a notícia, essas coisas do mundo, né? Olha só, quando ele deu a notícia, a mulher dele é médica, né? E virou para minha esposa e falou assim, ó, já tem que ver, não vou nem falar, mas esse bem aqui já tem que passar por nome, porque vai dar problema e vai ter inventário. E ontem a gente estava lá, mas assim, o velho homem teria falado, e aí? Eu falei, só celebrei. E a gente estava na mesma mesa tomando um café, que um dia veio uma notícia. E ela não gostava de mim, não, porque eu era também, é, como diz a pastora Tânia, né? Era uma bagaceira, né? E ela Não era fogo que falava se cheira. só muito mal de mim, né? E aí eu estava sentado na mesa assim, eu falei assim, ó, eu tô com esse livro aqui, mas se só não for ler, e era a intimidade com o Espírito Santo. Eu falei assim, eu quero ler sim. E aí ela já estava lendo o livro, falei assim, ô Adriane, como é que é esse negócio de orar em língua assim, pá, 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 pá? Ela recebeu, acho que no livro, a visita do Espírito Santo, o que Deus faz. E eu já tinha esse livro em casa. E eu, assim, na convenção da nossa igreja, uma amiga que viajou conosco para Israel, chegou assim, trabalhando na livraria, e falou assim, Antônio, leva esse livro aqui. Eu falei assim, tá bom, vou abençoar a igreja. Não sabia o porquê, mas o porquê já estava. Às vezes a gente nem sabe. Aí a gente foi para casa da minha sogra, o livro ficou. Que a minha filha falou assim, ô pai, esse livro a gente tem lá. Olha que coisa linda. São coisas que o Senhor, só o Senhor, sabe? Não É tem isso aí. explicação. Não tem. Não tem. Glória a Deus. Bom, Aleluia. aleluia. Fabinho, ora por Aleluia. nós aí, vamos. A 8h16. pastora Eliana. Deixa eu só ler essa frase. Ah, é, tá, Ah, desculpa. lê. Você vai pedir para orar? Não, eu ia falar que a pastora Eliana é. Vianney. Eliane, né? Que o Vianney. pastor, Eliane, é. O pastor Luciano, eu vou vê-lo, né? Aí na virada do mês, lá em Joinville, né? E eu ia perguntar para ela se Tanto vai ela. ver eu antes, vai Ela ver eu. sempre vai para Porque Joinville. vai ter o de São Paulo e vai ter de Joinville, né? É, Não, Joinville ela sempre vai, tem o filho dela, né? Aham. Aí todo mundo vai pro Renovo. É, tá bom, vamos ler aí, Guilherme. Um casamento abençoado não nasce de pessoas perfeitas, mas de é duas isso aí. pessoas que escolhem honrar a Deus acima de si mesmas. Quando Glória o a Deus. Senhor é o alicerce dessa aliança, o Aleluia. amor deixa de depender das circunstâncias e passa a refletir a fidelidade do próprio Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, se o senhor for orar, eu quero pedir que ore também pelo Dinho. O nome dele é Ricardo, mas ele é conhecido como Dinho. É um amigo nosso, ele sofreu um acidente de moto, bateu contra um caminhão e está hospitalizado. A esposa dele até entrou aqui na live, eu não sei se ela ainda está por aqui, mas eu gostaria que apresentasse a vida dele, né, em oração ao Senhor. Amém. Mas eu tinha pedido para você orar, né? Ah, é? Eu orei na abertura, né? Aí Foi? eu vou orar no Então final tá, vamos também. orar. Pode ser? Pode, claro. Obrigado. Pai, nós te agradecemos, Sim, Pai, Senhor, no por esse nome de tempo Jesus. precioso, por tantas orientações, Sim, Pai. Pai, louvado seja o teu nome, Obrigada pelo Jesus. teu amor, obrigada pelo Senhor levar em Obrigado, Senhor. consideração a nossa história. Obrigada Aleluia, porque todos os nossos dias têm sido escritos em Obrigado, livros Espírito aí Santo. no céu, Obrigado, Pai. Jesus. E um Obrigado, dia nós Jesus. vamos conhecer tudo que o Senhor escreveu sobre as nossas histórias, Obrigado, Pai. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. E nós queremos, Senhor, fazer, meu Pai Santo, da nossa história um Louvado seja o testemunho, nome meu do Pai. Senhor. Que nós venhamos confiar em Ti a despeito das circunstâncias.
Que nós Louvado possamos seja o nome do saber Senhor que o Jesus. Senhor está no controle de todas as Sim, coisas sim, e que ainda que Louvado nós seja o venhamos viver nome do Senhor tempestades, ainda que o mar venha estar revolto contra as nossas vidas, que nós Aleluia, possamos Jesus. descansar no Senhor, sim, Glória a confiar de que o Deus. Senhor é o nosso Deus, mas ter uma vida, Senhor amado, de retidão e de Louvado seja o integridade, nome meu do Pai, Senhor Jesus para Cristo. poder, Senhor, ter essa certeza de que o Senhor está conosco. Glória a Pai, que Deus. nós possamos, dentro dos nossos casamentos, Senhor, Aleluia, honrar o Teu Jesus. nome, ter a nossa aliança firmada no Sim, Pai, Senhor, no meu nome de Pai, Jesus para Cristo. que nós venhamos refletir a Tua glória na nossa vida, Senhor, na nossa família. Aqueles que ainda não são casados, que possam Sim, Pai, no encontrar, meu nome Pai de amado, Jesus. os seus companheiros, segundo a Tua vontade, o Teu querer, meu Pai, e que possam viver de maneira íntegra e Sim, reta, Deus, em nome de fazendo o Teu Jesus. nome conhecido nos Glória a relacionamentos Jesus também, Cristo. Pai. E nessa hora eu apresento a Sim, vida Deus, do em Dinho, nome meu de Pai amado, Jesus. nosso No amigo, nome de Senhor, Jesus, que Pai. sofreu esse No acidente de nome de moto, meu Jesus, Pai. Pai. Tenha Deus, em nome de misericórdia, Pai, da Jesus, vida eu desse oro irmão. clamando pelo Senhor, meu Pai, pelo Em teu nome do poder. Senhor Põe Jesus a mão no Cristo, peito Pai. do maligno, meu Pai amado, Sim, e Deus, em repreende nome todo do espírito Senhor de Jesus. Em morte, Pai. nome do Todo Senhor Jesus espírito de Cristo. morte seja paralisado No agora pelo poder nome que há no de nome de Jesus. No Jesus, nome de Pai. Jesus, Pai. Visita o leito desse hospital, meu Sim, Pai. papai, no Assim nome como o de Senhor tem Jesus, sido Pai. com No o culto, nome meu do Pai. Senhor Jesus Ser Cristo. contínuo, meu Pai. Afogue a cama, acampa os teus olhos ao redor, Sim, dá Deus, no visão, nome do discernimento para Senhor os Jesus médicos, Cristo, meu Pai. Pai, que eles possam identificar tudo que está acontecendo no corpo Sim, Deus, no deles, meu Pai nome do Senhor Santo, Jesus e que o Cristo. Senhor No venha fazer nome as do cirurgias Senhor do Jesus. céu, meu Pai, e que o Senhor venha operar de maneira Sim, Pai, no sobrenatural, nome do de Senhor maneira Jesus Cristo. milagrosa, para que haja testemunhos, meu Pai. No Visita a nome coluna do do Senhor Dinho, Jesus meu Pai Cristo, Pai. Santo. Visita cada uma das vértebras, meu Pai amado. Visita, Sim, meu Pai Deus, no Santo, cada um nome dos do Senhor discos, Senhor Jesus. amado, em nome de Jesus. Visita, Senhor amado, o cérebro dele, No meu nome Pai. do Senhor Tira todo o Jesus Cristo. inchaço, tudo aquilo, Senhor Deus, que talvez esteja desajustado. Sim, Deus, Alinha, no meu Pai nome de Santo. Jesus, Pai. Faz a tua obra completa, meu Pai Santo. Passa com o teu sangue desde o No alto da nome do cabeça Senhor dele Jesus até a Cristo, Pai. planta dos pés, trazendo bálsamo de cura, meu Sim, Pai. Deus, no Que nome de haja Jesus Cristo, saúde Pai. no corpo dele e que haja testemunho para engrandecer o teu Sim, nome, Senhor. Sim, Senhor. nós É o que nós concordamos com essa pedimos, Senhor oração, Pai. amado. Nós Entregamos a vida concordamos. dele nas suas mãos. Nós Peço ao concordamos com a Senhor que oração da dê tua filha, paz, Pai. Senhor, Nós à ligamos a família. oração, Que os Pai, que da familiares terra e possam ligador do céu, descansar Pai. no Senhor. No Que nome a de paz que Jesus excede Cristo, Pai. todo No nome entendimento de Jesus Cristo, esteja Pai. sobre a vida dos familiares, meu Pai Sim, Pai, no Santo. E que o nome Senhor do Senhor complete a Jesus obra na Cristo, vida Pai. de todos, Pai. No Porque é o nome de Senhor Jesus, quem Pai. tem controle de todas as Aleluia, coisas. glória a O Deus, Senhor Pai. acalma o vento. O Sim, Senhor Deus, no acalma a nome do Senhor tempestade. Jesus O Senhor Cristo, põe Pai. tudo no lugar, meu Pai Santo. E o teu nome venha a ser honrado, Sim, papai, no nome louvado do e Senhor Jesus Cristo. engrandecido, mesmo em meio à Sim, Deus, no tormenta, Senhor. nome de Em nome Jesus, de no nome Jesus, de nós te Jesus. pedimos. Amém e Amém. 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 Glória a amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Aleluia. grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo Sim, Pai. permaneça no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Até amanhã, Deus abençoe. 6h30, em nome de Jesus, vamos estar aí. Amanhã é um Amém. dia que nós vamos estar um dia separado só com Deus, até umas 4h30, 5 horas da tarde, e à noite nós temos o Papo Entre Amigos lá no Instituto, mas o pastor Junão vai estar indo para Portugal semana que vem, e Portugal já nasceu, na realidade, a comunidade Somos Casa lá. Glória a E vai Deus. estar indo para lá para consagrar os pastores, né? Eu peço que vocês estejam orando pela vida dele, e Deus vai fazer coisa linda, extraordinária. Deus Amém. abençoe a todos, e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.